Hoje o nosso texto vai trabalhar no quebrantamento e na adoração. Neemias, no capítulo 9, dos versos 5 ao verso 38. Nós vamos ler do verso 32 ao 38, onde a palavra de Deus nos diz: Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até ao dia de hoje, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificasse contra eles, pois eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil, que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Por causa de tudo isso estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. No texto de Neemias, observa-se o comportamento do povo em buscar a Deus de coração. Foi o que vimos no capítulo 8. E Deus convida o povo a adorá-lo com alegria, porque a alegria do Senhor é a força do seu povo. Entretanto, Esdras e os levitas sabiam das limitações humanas, e com o decorrer do tempo o povo deixaria todo o seu entusiasmo e voltaria para a estagnação espiritual. Por isso os capítulos 9 e 10 eles formam praticamente uma só unidade. O capítulo 9 prepara o caminho para a renovação da vida, e no capítulo 10 essa renovação é então feita. Cyril Barber, no livro Neemias e a Dinâmica da Liderança Eficaz, ele diz que nós temos a preparação do povo, versos de 1 a 4, a oração pelo povo, versos 5 a 31, onde a graça de Deus é exaltada e o pecado do povo é exposto, e, em terceiro lugar, a promessa do povo, versos 32 a 38, onde um pacto de vida é então renovado. Então, a história do povo de Deus, no capítulo 9, ela pode ser dividida aqui em 4 partes. E é isso que nós vamos dar uma olhada, e na quinta parte vamos fazer uma aplicação, que é o texto que nós lemos nesta manhã. A primeira parte trata do Deus justo, que vai da criação até Abraão. Versos 5 a 8. Ora, os levitas começaram a sua oração com quebrantamento, mas com um preito de adoração. Os levitas mostraram que o Senhor é o Deus criador e sustentador da sua obra, e é um Deus justo. O povo de Deus é levado a considerar
o exemplo de Abraão, pois ele obedeceu ao Senhor, foi eleito pelo Senhor e levou uma vida de plena submissão à sua vontade. É por isso que os levitas disseram no verso 5, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade a eternidade. Verso 7, tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abrão e lhe puseste o nome por Abraão. Verso 8, achaste o seu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança. A segunda parte, além de falar de um Deus justo, fala que há um Deus que age em favor do seu povo. Vai tratar agora do cativeiro lá do Egito até a libertação de Moisés nos versos 9 a 15. Nesse texto, os levitas então comentam que todos os atos do Senhor na história são sinais da sua bondade. O que era imprescindível era o povo reconhecer essa bondade, mas especialmente aquilo que Deus fez, as leis dadas, a direção que Deus empregou e a sua misericórdia. No entanto, a obediência requerida ela não foi encontrada. No início do verso 9, o texto diz, viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor. Verso 10, fizeste sinais e milagres, guiaste-os de dia e de noite, de dia com a coluna de nuvem e de noite com a coluna de fogo. Lhes deste justos, retos juízos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Então veja que Deus é um Deus que age em favor do seu povo, embora aos olhos pareça que uma situação difícil, Deus tenha se ausentado do seu povo. Em terceiro lugar, Deus age com fidelidade. E o texto vai das peregrinações do deserto até a terra de Canaã, dos versos 16 a 25. Os levitas continuaram mostrando na sua oração exortativa a ingratidão, a rebeldia e o desrespeito à lei de Deus. A despeito da infidelidade de seus pais, reconhece-se a fidelidade de Deus para com eles. O Senhor lhes deu direção e sustento e nada lhes faltou. O verso 16 diz, pois eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Verso 17, recusaram ouvir-te e não se celebraram as tuas maravilhas. Deus havia feito sinais e maravilhas, mas isso não foi reconhecido pelo povo. No verso 19, Deus mostra o seu caráter e os seus atributos. Todavia tu, pela tua multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. Deus então os guiou pelo caminho, diz o verso 19 no seu final. E o verso 20, lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná. Água lhes deste na sua sede. Verso 21 diz, desse modo, resumindo o caráter bondoso de Deus, misericordioso, justo, fiel, Deus então sustenta, desse modo nos sustentaste, diz o verso 21, 40 anos no deserto e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram e os seus pés não incharam. E aí ele vai falando sobre as guerras para a tomada de Canaã e o povo de Deus então consegue entrar naquela terra e entrou e usou poços que não cavaram, usaram também
as árvores frutíferas que não plantaram. Deus então fez com que olivais e vinhas fossem usadas, árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, engordaram e viveram pelas delícias ou pela delícia da tua grande bondade, aqui diz o verso 25. Numa quarta parte, Deus se mostra clemente, misericordioso, e as pessoas em geral se mostram arrogantes, exacerbadas. A conquista da terra não foi feita totalmente por falta de confiança no Senhor. Será que o Senhor, que é o Senhor dos exércitos, ele batalharia por nós? Será que Deus agiria em favor do seu povo? E aí vem o período terrível dos juízes até o cativeiro, dos versos 26 ao 31. E o povo então falhou em não aprender com os erros do passado, e os pecados eram continuamente repetidos. Prevalecia a arrogância e a individualidade exacerbada. Parece que o texto final do tempo de Juízes, Juízes 21, no verso 25, é uma realidade. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Um tempo de desgoverno, um tempo onde as pessoas fazem o que queiram. Será que não vivemos no mundo, no nosso país, algo bastante semelhante? Cyril Barber, ele examina esse texto e ele diz que os filhos de Israel teriam que aprender que a desobediência apenas rouba-nos o melhor de Deus. Pela grande misericórdia, Deus não desamparou, mas o povo perdeu as bênçãos imensuráveis que Deus tinha para o seu povo. Nós podemos observar o verso 26, quando diz: foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas. Verso 27 diz: pelo que os entregaste nas mãos dos seus agressores, mas no tempo da sua angústia, clamando a ti dos céus, tu os enviaste, lhes deste libertadores, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles, mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. É assim que registra Juízes no capítulo 2, dos versos 11 a 16, e que realmente retrata esse verso 28 de Neemias. Quando nós olhamos o finalzinho dessa sessão, dessa quarta sessão, o texto diz: quando o povo pedia um libertador, quando o povo se afastava de Deus e clamava pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Uma quinta parte nos chama a atenção no final desse texto, que vai ser o prólogo do capítulo 10, quebrantamento e renovação de vida. A palavra agora, do verso 32, indica uma passagem do passado agora para o tempo presente. A oração dos levitas agora passa por uma nova entrega, onde se reconhecem as situações que estão sendo vivenciadas, isto é, a situação em que estão na mão dos persas. E o verso 36 diz: hoje somos servos, somos escravos dos persas. No verso 37 diz: dominam sobre o nosso corpo, estamos em grande angústia. Buscam assim o favor de Deus na renovação de vida,
e num relacionamento selado com os seus livros. A palavra mais comum para aliança, tsadek, não aparece aqui, e sim a palavra amanã, a palavra promessa. Então, no verso 38, nós podemos perceber, por causa de tudo isso estabelecemos aliança, e a palavra aí significa promessa, estabelecemos promessa fiel e escrevemos, e selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Como é que nós aplicamos, meus irmãos e queridos ouvintes e leitores e também aqueles que assistem este vídeo? Como é que nós aplicamos nas nossas vidas, nesses tempos difíceis de pandemia, nesses tempos difíceis, a palavra de Deus? Primeiro, a história da vida das pessoas, a história do povo de Deus em especial, ela é uma história cíclica. Há várias teorias da história, mas aqui nós preferimos nos colocar diante dessa. Primeiro, há um afastamento do Senhor. Depois, Deus age com disciplina sobre o povo. Depois, o povo se arrepende. E aí Deus então manda o livramento sobre o seu povo. Então, afastamento, disciplina, arrependimento, o povo clama e agora Deus o livra. Então, será que nós não estamos agindo da mesma maneira nesse mundo? Uma segunda aplicação que nós podemos fazer é que a história humana e a capacidade de gozar a vida está relacionada com a vontade de Deus. Não existe, diz o Cyril Barber, substituto adequado para a piedade. A vontade de Deus é a nossa santificação. Sem a vontade de Deus, a santificação, ninguém verá o Senhor. Sem a instrução de Deus e sem a aceitação da autoridade de Deus através da sua vontade, a capacidade de buscar alegria e a felicidade ficam totalmente prejudicadas. Em terceiro lugar, Deus continua ativo na história. Não é por causa de uma pandemia das mais ferozes que o mundo já atravessou, comparada à gripe espanhola, a peste negra e outras. Às vezes as pessoas nessa época começam a duvidar se Deus estaria vivo, ou se Deus teria abandonado o seu povo ao léu. Às vezes as pessoas são tentadas a duvidar do amor e do cuidado de Deus, mas Deus continua vivo e ativo na história geral e na história pessoal. Em quarto lugar, Deus continua imutável. E a história tem o seu fim em Jesus Cristo. O autor aos Hebreus diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Jesus é o Senhor da história. O mundo está dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. A nossa vida tem que entender o seguinte: não é porque existem nuvens escuras que o sol deixou de brilhar. O sol continua brilhando a despeito das nuvens cinzentas na nossa vida. Deus continua no mesmo lugar onde ele sempre esteve. Nós precisamos orar, nos arrepender e nos quebrantar. Em quinto lugar, devemos enfrentar o presente com docilidade e com bastante realidade, mas depositar o nosso presente e o nosso futuro nas mãos do Senhor, tal qual o apóstolo Paulo afirmou em Filipenses 1:21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cyril Barber nos dá uma palavra interessante. Tal visão corrige o nosso sistema de valores, motiva-nos para uma vida cristã concorde e torna a volta de Cristo
um evento que aguardamos com alegria. Que nesses dias de pandemia, que nesses dias onde lembramos no dia 7 de maio, 75 anos, quando houve o término da Segunda Guerra Mundial. Foi o momento em que parecia que o mundo iria acabar, mas na verdade o mundo continuou. Deus continua até que Jesus volte ou até que Ele nos leve para si. Que a nossa confiança esteja posta no Senhor e que nós estejamos quebrantados na Sua presença e adoremos o Seu santo e bendito nome. E que Ele nos ajude a fazer isso, no nome de Jesus Cristo. Quando as nossas forças faltarem, que Ele entre com a sua providência, que Ele trabalhe na sua graça e que nós encontremos em Deus um Deus fiel, misericordioso e justo para com o seu povo. E que Ele nos abençoe. Amém.